Fala galera, aqui é o Gnalas, fazendo mais um podcast das classes. O podcast acontece no meu canal da Twitch, twitch.tv/Gnalas. Os dias não são fixos, tá? A gente vai marcando conforme a disponibilidade da galera. Se quiser saber o cronograma dos podcasts, é só botar na minha Twitch, dar uma exclamação podcast, ou então no meu Instagram lá também, vai ter tudo direitinho pra vocês. Lembrando que o intuito desse podcast é apresentar a classe para jogadores novatos e também para os veteranos que não conhecem muito bem a classe em questão. Lembrando mais uma vez que as perguntas a gente faz no final do podcast, vocês mandam um @Gnalas durante o podcast e eu vou anotando e no final eu faço tudo, tá? Hoje a gente vai falar da queridíssima Migu Awakening com o senhor Kazahaya. Já errou 2 vezes, queridíssima e Migu. Opa, o Sal Awakening, caraca, pô. É isso, sabe, seu Kazahaya? O que você falou? Não entendi. Se apresentar, fica à vontade. Meu nome é Kazahaya, conhecido também como Dansleaf antigamente, né? Caraca. Jogo o jogo desde o lançamento, já passei por diversas classes diferentes, já parei, já voltei várias vezes também. E eu acho que é isso, não tem muito mais o que dizer não, velho. Pode crer. Queria só agradecer a todo mundo que tá aí no chat hoje, a galera que vai ver no YouTube também, o pessoal que veio ver pessoalmente aqui, o senhor Zashra tá aqui, o senhor Draconic, o senhor Madarex, a tropa da Alçada tá aqui, né? O senhor Naughty Mormas tá aqui também, mano. E o senhor Kazahaya, claro, né? Que vai trocar uma ideia com a gente hoje. Então, Kazahaya, se você fosse descrever a Alça Awakening pra gente, o que você falaria da classe? Se puder mostrar a arma da Awakening, que você já tá mostrando aí, né? Então já tá aqui, deixa eu só virar de frente. Cara, classe bonita, classe formosa. Então, eu acho ela bastante divertida, né, cara? Pelo menos pra mim. Porém, ela é complicada, difícil, off-meta e põe muito bem aí recompensadora, sabe? Pode crer. A sensação que você tem ali quando você coloca as bombas e elas explodem ali, certinho naquele momento, é boa pra caralho. Só que não é uma classe pra qualquer um, né? Depende justamente do que você quer fazer no jogo. A maioria das pessoas fala que, tipo, tem classe que faz o que ela faz melhor e mais eficiente. E até certo ponto eu até concordo. Só que se você quiser usar ela tanto pra PVP quanto pra PVE, cara, há muitos pontos positivos, alguns pontos positivos e muitos pontos negativos. Pode crer. Então, a não ser que você realmente goste da classe, eu não aconselho você a seguir agora, né? Principalmente se você for iniciante. Pode crer. E sobre o estilo de gameplay, assim, um jogador que não joga BDO, ele quer saber o que é o Awakening. O que você falaria pra ele, assim, do estilo de gameplay? Cara, é uma bibliotecária, né? Ela olha pra você e joga o livro na tua cara. Caraca! Entendeu? Só que não é bem assim, né? É uma classe melee de long range, de dano à distância. Ela é focada principalmente em channels, né? São skills que elas são castadas e dão dano enquanto você está castando elas. O que tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. E a maioria, ofensivamente dizendo, os pontos, a maioria são negativos, pois você tem que cancelar o dano da skill e logo você não dá dano nenhum. Defensivamente é perfeito, porque você pode baitar 1001 coisas, porque você fica travado em super arma, travado em guarda frontal, e você pode baitar muito facilmente a maioria das coisas que você quer baitar. Pode crer. A gente vai adicionar uma parada nova aqui no podcast, você poder vir aqui fora, assim, os seus acessórios e usar umas skills aqui, só pra galera conhecer as habilidades da Alça Awakening. Ok. Bate com calma, tá? Vamos bater em você ou na frente? Em mim mesmo. Então... As partículas da Alça Awakening são muito bonitas, né? São muito bonitas, velho. Da hora, acho que foi isso também, pra não judiar, né? Deixar o cara vivo ali, ó. Da hora. Cara, fazia tanto tempo que eu não vi o Awakening que eu nem lembrava mais como eram as skills, sinceramente, velho. Flores e mais flores. É a bibliotecária que toma conta de flor. Tá, então vamos seguir aqui um podcast. Então, mano, a Alça é uma classe que lançou recentemente aí. Você jogava de que antes e o que te fez jogar com ela, assim, quando ela lançou? Antigamente já joguei com todas as classes do jogo praticamente, né, velho? Então sempre gostava de pegar mais novas pra aprender, tirar tudo que tinha que tirar da classe, e aí decidir se eu ficava nessa classe ou não. Só que nesse caso eu acabei que eu fiquei. Da hora. Mas aí mais alguma coisa te chamou a atenção, assim, quando você só foi testar porque era nova mesmo?
Ah, eu gostava bastante do estilo dela, sabe? Ela parece Uhum. muito aquelas aristocratinhas, sabe, tá ligado? Porra, olha essa caminhada, velho. Ó, tem muito roleplay aqui que dá pra você fazer com ela. Por exemplo, ó, esse aqui é um, Ah, entendeu? Exclusivo dela, por exemplo. uhum. Só que eu gosto muito, muito desse estilozinho dela, tá ligado? Pode E crer, o é bem da livro hora. só melhorou, né? Mano, eu vou falar aqui, ó, uma coisa que eu nunca falei aqui em live, tá? A arma Awakening da USA, pra mim, é a melhor arma Awakening do jogo, mano. Mano, eu curto muito essa pegada de um Grimório como arma, tá ligado? Acho Ah, eu muito. acho muito maneiro, velho, também. Ainda mais, tipo, nesse caso aqui é a BS Pen. Então, ela dá Uhum. um ar meio dark, tá ligado? Dá, Tipo, dá. literalmente um Grimório. Aí Aham. fica maneiro. Tá. E tudo bem, aí você tinha o Sa, só que tinha duas vertentes, né? A gente tinha a Sucessão e a Awakening. O que te fez optar pela Awakening, não pela Sucessão? Então, eu prefiro Awakening. Eu sou o tipo de jogador que gosta de ter várias opções, Aham. sabe? Então, nesse caso, no PDO em si, com o maior leque de skills, eu me identifiquei com a Awakening do jogo em si. Uhum. Então, o que me torna um jogador exclusivo de Awakening. Eu fico muito pouco tempo na sessão porque eu acho a sessão meio limitada. Limitada entre aspas, né? Entendo. Só pelo fato de ser um pouco menos versátil que todas as versões em Awakening. Eu sou um jogador também que compartilha desse sentimento que você tem aí. Eu gosto de ter várias opções e eu sempre joguei de Awakening, eu acho que eu nunca vou me ver jogando com a classe Sucessão porque a vibe mais é, sei lá, eu gosto de ter mais recurso, né? Acho que é essa palavra É bem assim mesmo. da hora. E se você fosse pontuar, na sua opinião, a principal diferença entre a gameplay da Sucessão e da Awakening, o que você falaria pra gente? Cara, a principal diferença entre as duas é que na Awakening você ganha range. Muita range. Uhum. Só que em troca você perde um dano estável e sustentável. Por Uhum. exemplo, na Awakening você tem que esperar os seus projéteis chegar ao oponente. Diferente dos projéteis normais, ele tem um delay para chegar, um delay para explodir, um delay para realizar o dano. Na sucessão não, na sucessão você tem o dano insta entrando do jeito que você quiser. Pode Essa crer. é a principal diferença entre as duas. É verdade. E falando um pouco sobre a fluidez da troca da Awakening para Sucessão, você considera que ela é bem fluida ou ela é meio travada nesse aspecto? Meu amigo, tá pra lançar um boneco pior do que esse aqui pra trocar arma. Ah, é? Que, por exemplo, o Say Swap, apesar dele ser de guarda frontal, ele te trava na animação. Uhum. Sendo o melhor no momento é você usar o SC, que é uma animação mais rápida e você mesmo assim não consegue virar a tela. Uhum. Isso pra voltar pra pré não tem muitas opções além das Jabans, entendeu? Só que uma delas, que é a cura, você tem um cooldown alto e você tem que sempre permanecer com ela o máximo possível. E a outra é core pra combo, que é a derrubada. Então você só tem uma opção, que é horrível por si só. Pode crer. Então, então isso já complica um pouquinho. Aí, no entanto, da pré pra Awakening você tem diversas opções. Você tem as skills nos atalhos, tem o pro lado direito, tem o próprio buff da Awakening, tem o buff da classe. O contrário você tem bastante. Da hora. Interessante. E. Olha, pergunta foi essa que eu anotei aqui, pô. Sou burra. Tá, então vamos tentar pontuar de 1 a 10 agora a partir daqui, se a gente conseguir, sendo o 1, 2 ali o pior cenário da pergunta em questão, e 10 assim, a melhor classe naquele cenário. Por exemplo, um exemplo só. A gente fosse falar de dificuldade para masterizar a classe. Eu colocaria o 6 estação como um 2, um 3, tá ligado? E colocaria o ninja como um 9, ali, mais ou menos um 10, só para contextualizar para você. Então, Certo. a primeira pergunta que a gente coloca aqui é. Eu queria saber quão difícil você acha que é jogar o básico, um pouco mais que o básico da classe livre. Você jogar de maneira mediana, ali, extraindo 60, 70% da classe. Você acha que é fácil comparado com outras classes ou é um pouco complicado esse início do Soul Awakening? Cara, considerando o meta atual e a velocidade das classes atualmente, e até se você for considerar os pods PvE, sim, Uhum. é bem difícil. Eu posso até elaborar mais se eu quiser. Ou, se você quiser, eu posso falar nas perguntas mais específicas mais à frente. E aí Não, você vontade, que. pode ser mais pra frente, que sabe. Ah, então beleza. Então mais pra frente, quando chegar nos pontos PvE e PvP, eu já elaboro mais. Da hora. Caraca, cara bom, né? Tá, Pronto. e sobre extrair 100% da classe 5, você... peraí, você consegue pelo menos pontuar lá a dificuldade na sua opinião? Depois Ah, você... então, vamos lá. PVP, eu daria ali, tipo, uns 7 a 10. Considerando o Aham, Ninja um 9, aham. entendeu? PvE, cara, é, é difícil. Mas, tipo, eu daria mais ou menos a mesma pontuação.
É porque, tipo, depende muito do nível de perseverança e de prática de cada um. O quanto Uhum, você quer se tornar bom com a classe. Porque a maioria das coisas se torna fácil com prática e memória muscular, sabe? O que uhum. realmente é difícil com todas as classes do jogo é você se adaptar para situações propostas pelo jogo. Tipo, um V3, um V4, um V5, PvE. Isso que é Aham, difícil. O resto você aprende na prática e com memória muscular. da hora. E pra masterizar tudo que a classe tem pra oferecer ali, joga o fino do fino ali, mano. Você acha que ela é muito difícil comparado com outras classes ou é mais tranquila? Cara, extrair o máximo dela atualmente é muito difícil. Até porque nem tá completa a classe ainda, né? Magros. Oh, sabia que esse show ia ter durante o podcast. Então, tipo, com as opções que a gente tem, sim, é bem difícil e complicado. Porque envolve você jogar, num exemplo, envolve você jogar mais na pré do que na própria Awakening. Hum, interessante. Então, atualmente é bem complicado. Uhum. E falando um pouco sobre cancels, APM, mouse movement, é complicado para ela nesse aspecto ou é tranquilo esses três quesitos aí? Muito cancel, APM muito alto, usa muito mouse movement? Então, a classe ela é long channel. O que eu quero Uhum, dizer com isso? São skills que dão dano enquanto estão no campo. Exemplo, pra frente E. No momento que ela tá lá batendo lá, ela vai dar dano. No qualquer momento que eu parar pra cancelar, acabou. uhum, Então, olhando por esse ponto de vista, cancelar não é uma opção efetiva para a classe, e muito menos ofensiva. Logo, com isso dito, o APM também é baixo, porque você usa as skills, acho que vai continuar batendo lá. Isso em situações PvE. Já o mouse movement, ele existe, sabe? Só que são skills que já são 360 graus. Por uhum. exemplo, o Shift Q da Pré, o Shift F da Awakening. Então, você usa, mas você usa apenas para ficar de frente pro inimigo, para você não tomar back attack. Seja PvE, seja PvP. Entendi. Da hora, ficou bem completinho a minha resposta. É, certo, a gente vai entrar um pouco no âmbito PvE agora, tudo bem? Beleza, beleza. Conversar um pouquinho aqui sobre. A primeira pergunta sobre o PvE é sobre os spots early game ali no quesito da dificuldade. Se você acha que é difícil desempenhar ali com ela ou se é fácil ali. Enfim, dificuldade mesmo, não falando de eficiência ainda. Entenda spots early game como os spots de one shot mesmo. Poly, Gagtoon, Fogan, os Bashings, Garrais, esses spots assim, né? Cara, bem fácil. Literalmente bem fácil. Mesmo sem tryhardar, se você quiser botar cristais específicos para aumentar dano de spot em específico, por exemplo, raça, humano, etc., Uhum. ela não tem problema. O maior problema para ela é o mesmo problema para todas as classes, que seriam os pets acompanharem. Hum, Se resume a você, tipo, buffar o boneco com a WRMB, com adão de crítico, para você ficar com 100%, e 10 para frente, clique direito. 10 para frente, clique direito. Tranquilo. Fácil. uhum. E a estamina atrapalha muito em spots rápidos, nesse quesito aí? Nesse quesito ele não atrapalha muito, porque você vai dar o dash, no momento que você dá o direito, ela faz uma animaçãozinha. E nessa animaçãozinha você recupera de 30 a 50% da estamina que você gastou. Esses são os Da prós hora. e os contras de ser um boneco que vai bater de longe, mas ele não bate tão rápido assim. Então você Entendi. consegue mandar uma rotaçãozinha ali tranquilo. Interessante. E a eficiência, assim, se eu fosse pontuar ali, comparando com, sei lá, um Zerk Exceção, que seriam 10, você colocaria ela como? Eficiência, cara. Tipo, se comparando com a maioria das classes, não só o Zerk, eu acho que chega ao meio termo. Porque, tipo, se as skills fossem mais rápidos, seria facilmente uma das melhores. Aham. Claro. Só que, ainda assim, o problema dos pets iniciais continuaria. Então eu coloco ela no meio termo ali, entre. Se o Zerk é 10, eu coloco entre uns 5, 6, 7. Uhum. Nada muito Interessante. overpower, nada muito underpower. Da hora, da hora. Tá bom, saindo um pouco desse cenário de early game, partindo agora pro mid game. Você acha que ali tem spot entre Akman e Orcs ali, Akman, Istra, Orcs, esses spots assim, mais mid game, você acha que fica mais difícil de performar com ela ou continua bem tranquilo, como você mencionou anteriormente aí? Não, aí que já começa a complicar, porque o combo anterior que eu citei, ele se torna maior. Você tem que adicionar flow, tem que adicionar o SLMB para você ter o buff de AP. Uhum, Então, ainda assim, raramente você vai precisar usar skills tipo SE e o WE, que são skills de cast maior onde você fica parado. Só que ainda assim, tá ali um pouquinho no meio termo ainda. uhum. Interessante. E no quesito da eficiência, assim, você acha que a performance continua ali mediana ou fica um pouco melhor, um pouco pior? Já perde consideravelmente a eficiência. Principalmente em determinados spots e mecânicas, por exemplo, orcs. Pelo simples fato da maioria das skills que a gente está utilizando serem summons e os summons não se aplicarem a buff de spot. Uhum. Então, é bem complicadinho. Mas, ao mesmo tempo, com isso dito,
as poucas skills que não são as skills de summon, por exemplo, o WE, o SE, ela se torna mais agradável de usar porque você já vai realizar hit kill na maioria dos spots. E a Uhum. maioria das skills que você pode spamar, que, por exemplo, o S esquerdo e o direito em si, que tem a parte de summon, ela ainda dá um dano razoável. Só que essas duas últimas que eu comentei provavelmente não vão dar hit kill nesses spots mesmo bufado. Então a eficiência cai consideravelmente. Da hora. Já fica a recomendação aí pra galera, né? Você já saber que os summons os Awakening, que no caso são as florzinhas lá, né? É isso, Kazai? São as Ele, flores, são os projéteis que ela envia também. uhum. Essas skills, elas não recebem o buff de outros spots. Então, spots como ele mencionou de Orc, você pega o buffzinho ali, da arma, né? Tem os spots dos mortos ali também, que você pega. Os spots novos de Olukita lá, dos mortos, o Winston Graves também pega o buffzinho. Também fica um pouco desagradável ali, porque você vai dar o dano sim com suas skills, mas os pets, eles não ganham essa bonificação de dano. Acontece em Giffen também, ô Kazahaya? Sim, também. Pois é, então, uma galera com esses spots aí. Escolham bem os seus spots quando forem lidar com esses bonecos que tem pet. É, Seja o Sá, como Rachachim de Sucessão, algumas classes, né, que dependem desses pets aí. Tá, e partindo um pouco pro PvE de game agora, Kazahaya, ali de Giffen pra cima. Se você puder pontuar também um spot que você acha que ela desempenha melhor no PvE pra galera. Sim, sempre tem um spot que a classe vai melhor, né? Então, não sei por pontuar pra incrível que gente. pareça, Giffen. Ah, é? Por incrível que pareça. Porque, tipo, por ela ser estática e o combo precisar de tempo para ser realizado, que, por Uhum, exemplo, você tem que dar o summon do shift E, o summon do shift direito, o flow do shift direito, o flow do pra frente direito, são todos summons, que demora pra poder entrar. Então, se você pontuar certo o timing, você consegue destruir aqueles ali em, tipo, 5, 6 segundos. caraca, Porque pode crer. tudo explode no momento certo. Entendeu? Uhum, Isso considerando, né, que os pets também não pegam o buff do spot, pra você entender o quão alto é o dano dos pets dela. pode crer. E você grindou lá recentemente pra dar uns numerozinhos pra gente ou não? Número de lixo? Mais ou menos. Tem gente que Cara, anota, tem gente que não, né? a minha média lá tipo, vai de 23 a 27. Caraca, Com, 26 a 27, mais ou menos. da hora pra É, caramba. é isso. É, mais ou menos isso mesmo. E Tava até comentando nesses. com esses dias. Certo. E nesses spots endgame aí, você acha que fica muito difícil lidar com ela ou é tranquilo comparado com outras classes, assim? Cara, ela é eficiente em Giffen. Nos outros spots, cara, não dá. Eu recomendo você trocar a sessão. Porque, por Uhum, exemplo, se você for bater um deck, qualquer parte do combo que você precisa estar desprotegido, tanto pra você buffar a P, tanto pra você summonar os summons, você toma qualquer coisinha ali, você já vai de base, né? Diferente da sucessão que você tá sempre protegido ali na guarda frontal. uhum, Então, exceto pra Giffen, os outros spots a sucessão se dá bem melhor. pode crer. Mas é difícil desempenhar bem lá em GIF ou é tranquilo? Não, cara, tipo, depois que você pega um combo assim, mediano de summon e preparando o summon pra explodir durante os seus addons, é bem tranquilo, pô. Pode Bem crer. tranquilo, literalmente. Interessante. Você vai falar um pouco sobre sustain de vida, assim, você acha que ela gerencia isso bem ou ela se cura muito mal, na sua opinião? Cara, ela tem algumas opções, Hum, além da Raban. O Shift E dela, que é o que ela abre o livro e começa a digitar, né? Escrever. O uhum. último hit recupera em torno de 1k de Caraca. HP. O SE dela também recupera em torno de 1k a 1.5k, que é aquele que bate nas costas. Uhum, E aí o Elen, para trás esquerdo da pré, recupera mais 500. Então, pra quesito de PvE é eficiente pra caralho, porque todas essas skills são protegidas. uhum. PvP já deixa a desejar, porque são Tá. skill lentas, exceto a da pré. E falando sobre regeneração de mana, assim, tem uma coisa pra falar pra gente? Que às vezes a pessoa nem grindou sem pote de mana, nem tem ideia, né? Mas se tiver alguma coisa pra acrescentar sobre isso. Na Awakening, cara, tem o buff específico. Não recomendo. E tem o chute dela, que é o F, recupera Uhum, 100, mais ou menos. E o SF, que pode recuperar até 300 de mana. É ineficiente demais. uhum. Bem tenso. É isso. Tá aí. Mas com uma É. potezinha vai tranquila, né? Com a pote sempre você já consegue manusear bem. Já fica mais Da tranquilo. hora. Da hora pra caramba. Então, acho que as perguntas que tinham separado pro PVE eram essas. A gente vai entrar mais no âmbito PVP agora. É, a primeira pergunta fica sobre o comportamento da sua classe mesmo, assim. Se existisse roles no BDO, tipo, qual seria a função dela, na sua opinião? Assim, um assassino, um suporte, um dano à distância, um classe de peel?
Uma classe de engage? Como é que você classificaria ela, assim, no cenário de PVP? Ela tá entre dano de longe e peel, por assim dizer. Porque ela consegue dar o dano muito bem, por sinal. Ela consegue, tipo, dar um zooming muito bom. Porque, por Uhum. exemplo, se uma guilda inteira tá numa área alta, eu posso aparecer em qualquer lugar ali, colocar a bomba ali em cima e só sair voando. Porque a bomba vai dar o dano dela, eventualmente. Mas se o Ah, cara quiser ficar ou não, ele que toma. interessante. Então, principalmente dano de longe, zooming e muito mais peel, porque como você tem que manusear muito bem as bombas, a parte mais fácil de você fazer isso seria no engage inimigo, que você sabe onde eles vão ir. Então você Uhum. usa a maioria das suas skills sem bonificação de addon, porque você não está acertando os inimigos, no teu bolo. Porque no momento que você recuar, eles já vão entrar dentro das suas skills. Então você consegue dar um peel muito bom dessa forma. Uhum. Uma gameplay bem Então, reativa, né, então? depende muito, sabe? Mas, sim. Acho Pode crer. que reativo é uma palavra que dá pra adaptar bem pra isso. Tá, você falou bastante das mecânicas das bombas e tal. Você consegue mostrar pra gente, falar um pouco sobre essas skills aí? Vamos lá. As skills que são bombas em si, ou que tem delay pra você usufruir do dano delas, são essa daqui, que é o Fluxo Semente da Morte. Você coloca duas bombas onde você queira, até em pleno ar, por incrível que pareça. Ó. Só que aqui não sei se vai ficar muito em cima. Mas enfim, ela é uma skill que tem 13 segundos de cooldown, demora em torno de 5 a 7 segundos para o efeito dela começar a ficar ativo, Pode crer. e no momento que o efeito está ativo, ela dá o dano e dá imobilizada. Pode crer. Skill de summon normalmente tem precisão alta e zero de crítico. Uhum. A Pode. segunda seria a bomba maior, que é essa daqui. Ela demora de 5 a 7 segundos para explodir e dar o dano. Então, é a mesma coisa da outra. Você pode Essa posicionar bate, ela. hein, Casar? Você pode posicionar onde quiser, de cima para baixo, esquerda, direita, atrás do Gnalas, na frente do Gnalas, Lá ele. do jeito que quiser. E o dano é razoavelmente alto. Ela foi nerfada ultimamente para adicionar guarda frontal. Uhum. É uma skill lenta, vocês têm que estar cientes disso. Tem poucos cancéis para ela. Só que para proposta, ok, muito boa. Uhum. Só uma Ah, dúvida sobre essa skill. Você falou de pode falar. 5 a 7 segundos, ela varia dependendo de alguma coisa? Como é que é? Então, é um dos bugs que acontece. Às vezes você. Sabe quando você tá em super arma no meio do bolo, você começa a tomar muita porrada e as suas skills vão mais Ah, rápido? hit stagger, né? Então, no caso dela, isso acontece, só que com attack speed. E não é sempre. Pode crer. Às vezes vai mais rápido, às vezes vai mais lento. Maravilhoso, né? É, O jogo. é complicado porque, por exemplo, o outro buff dela, você tem que timear pra você usar ele, porque ele é o que buffa crítico para outras bombas darem dano. Uhum. Então você tem que timear muito bem. E às vezes não funciona tão bem quanto a gente acha que vai funcionar. Uhum. Pode crer. Interessante. E Ah, você ia falar mais alguma pode falar? coisa? Não, Não, você tem cons... mais uma tonelada de skills aqui desse jeito. Não, tranquilo. Eu ia perguntar ainda sobre essa skill, se você consegue colocar no high ground. Ou se ela. Sim, olha lá em cima. Ela não Ah, sei se vai aparecer, mas ela fica lá em cima. aham, caraca. Da Ó, deixa hora. eu colocar lá, pera aí. É porque aqui é tudo bugado, né? Tudo É, limitado aqui, velho. não sei se vai entrar, mas Caralho, sim, você longeão consegue, pra que isso, velho? você consegue colocar ela bem Errou. pra cima e pra baixo. Só Errou, que, errou, errou. e tipo, é aquilo, sabe? Ela pode ir muito longe junto com a outra. Exemplo, ó, dá uma olhada na Arena Livre ali. Eu posso botar ela lá na frente, tá vendo? Olha onde vai. Aham. Só que elas por si só elas não dão dano. Eu Ah, preciso é? dar o flow delas, que é essa daqui. E acertar. Que é a skill que vai buffar o crítico nela. Pode E essa crer. skill não chega na mesma range. Então, normalmente, quando tá naquela distância, ela não dá o dano todo que potencialmente pode dar. Interessante. Pode falar das outras skills aí que você ia comentar? Ah, tá. Essa própria skill aqui é a principal, é a Core. Esses projetos são atrasados, dão derrubada. E principalmente, é o que torna ela muito forte, é o que buffa crítico para todos os pets. Assim Uhum. como para todas as skills. Com o addon você chega na casa dos 70%, com o crítico você chega a 18%. Então você fica com 88% crítico nativo só em Uhum. usar essa skill. No entanto, entretanto, todavia,
é um buff que dura 5 segundos. Então você precisa timear muito bem para tudo que você quer fazer. O flow dele, que é essa mesma skill que ela abre no livro, também é um summon, demora de 3 a 5 segundos para explodir. Não tem muito o que dizer quanto a isso. E o direito, o segundo, também são summons, que é o summon mais rápido de dar dano dela. Que mesmo sendo rápido, você pode ver que ele demora um pouco para dar o dano. Pode crer. Não é, acho que, de maior dano. É spamável, no entanto. E é muito utilizada para você reposicionar os projéteis do para frente direito. Um exemplo. Se eu colocar o para frente direito para atirar ali e atacar aqui, os projéteis vão mudar de direção. Ah, é? Entendeu? Então você consegue controlar o KD da skill anterior, o dano da skill anterior dessa forma. E eu acho que é isso. Aí tem o Shift E, que ao hitar você vai ser debuffado com a marca da morte, que até 3 personagens vão ser. 3 personagens, 3 inimigos vão ser. Em 5 segundos, mais ou menos, vai nascer uma bomba em cima deles e vai explodir dano stun. Esse é bem da É, hora também. Vou mostrar aqui pro pessoal essa skill na prática aí, porque a maioria das pessoas nem conhece ela. Aí, se o que quiser que é ver a pessoa errada da PT, pô? Sei lá quem o que que foi mal. capa. Exemplo. Ela vai deixar a marca nele. E ela vai nascer uns segundos depois. Só Da... que, como é um summon, não tem crítico. A Aham. precisão é 50%. Se você andar, por exemplo, ó, fica andando. Só fica andando. Ela não é tão eficiente, justamente porque ela demora pra isso acontecer. Então, como você pode ver, ó, o Hum. cara anda e a skill fica pra trás. Mas o CC fica ali, né? Se tivesse outra pessoa pra tomar ou não? Correto, fica. Então, pra uma pessoa que tá no meio do bolo, ela vai recuar pro bolo dela e isso aí pode tornar o bolo inteiro. Um Uhum. exemplo. Da hora. Caramba. Outras skills parecidas que tem um summon parecido, mas não tão eficiente, é o último hit dessa skill aqui. Que ele vai nascer uma bolinha ali na frente, ó. Uhum. E essa aqui, que deixa duas também, ó. E você pode usar 2 vezes. Essas stunam também? Não, essas não estão. Nenhuma dessas duas, é só dano. Pode crer. Uma pergunta ali, eu já vou adicionar porque eu acho que calha bem com o assunto. O PS perguntou se você acha que o buff de dano crítico deveria ser 10 segundos ao invés de 5, já que a classe é bem lenta. Ou você acha que você ficaria muito roubado? Eu acho que o ideal seria um 7. Porque 7 você consegue bater no time da bomba. Porque se eu, por exemplo, quiser usar o combo da bomba, bater e fazer isso aqui, a bomba vai explodir e eu vou perder o buff. Uhum. Com 7 segundos funcionaria. Então 7 segundos seria o ideal. 10 seria o P. 7 o ideal. Uhum. E sobre o buff de crítico, outra pessoa perguntou ali, acho que tá bem no assunto também. Você tem que estar com crítico quando você usa a skill, antes de usar a skill, ou quando a skill explode? Então, a skill, assim que você usa, ela tem um momento que você tem o hit e um momento na invocação. Todas essas skills aqui. Onde você invoca onde você quer que vá o summon. Uhum. Esse hit que você invoca, você consegue botar addons. Então, normalmente é nesse hit que você tem que acertar que você vai buffar o crítico do addon. Dá. Não, mas eu acho que ficou um pouco confuso a minha pergunta, ficou meio É, burra, na verdade. tranquilo. Pro crítico, pra flor critar, você tem que estar Certo, com o crítico buffado antes de usar a skill ou entendi. na hora que a skill explode? Na hora que a skill explode. Isso aí. Ele não pega o buff, assim como qualquer outro summon, ele não pega buff quando você usou a skill, mas sim quando Uhum. a skill está sendo executada, ou o dano está caindo, né, no caso. Então não adianta, por exemplo, eu fazer isso aqui, buffar crítico e botar a bomba no outro lado. Até a bomba explodir, o crítico acabou. Uhum. Então o ideal seria eu colocar a bomba, só esperar o cooldown rapidinho, peraí. Eu colocar a bomba, e quando ela tá próxima de explodir, você buffa o restante. E aí Interessante. a bomba vai pegar o crítico. Da hora pra caramba. Tá, acho que foi bem explicadinho isso, né? Você ia falar mais de alguma? Não, eu falei de toda já. Da hora. Aquele pezinho da pré, ela não tem não, né? Não, aquele pé é da sucessão. Ou É da o sessão, contra-ataque. perdão. Isso, é do contra-ataque da sucessão. Ô, skill boa, hein, mano. É, queria. Tá, vamos continuar aqui então, tentando voltar a pontuar de 1 a 10 se a gente conseguir aqui. No cenário de 1v1, como é que você classificaria ela assim, de 1 a 10? Facilmente abaixo da média. Uhum. Ela exige muito e você joga principalmente no erro do inimigo.
Claro, o que pode ser bom se você for masoquista, né? Então, ela tá ali entre 4, 3. Dá pra jogar, dá pra você se manter protegido, dá pra você baitar muita coisa, dá pra você fazer ela funcionar. Só que sim, ela é abaixo da média. Acho que, principalmente quando a pessoa conhece a classe ali, sabe? Principalmente aquele CC que pega nas costas lá, né? Acho que é o baixo E, bem complicado de Sim. se Por encaixar. exemplo, o baixo E você pode simplesmente muito fácil de você evitar. Uhum, O que atrapalha mais as pessoas a evitar o baixo E é se você tá jogando contra uma Ursa, uma Awakening, e ela consegue te manter pressão, o que é raro, a ponto de você ficar sem estamina, onde você tem que levantar bloco. Nesse da hora. ponto, a skill pode ser forte. Outro ponto que pode ser forte é se você tiver muita poluição visual e você não consegue ver a skill. Porque tem muita skill que são parecidas entre aspas. Porque, por exemplo, o SC, que é a skill que acerta pelas suas costas, ela é uma skill que demora para você castar, são plantas no chão e depois ela puxa. Você Uhum, consegue ver todo o caminho da planta. Só que, querendo ou não, isso aqui lembra um pouco. é Ainda verdade. mais a área preta no chão. Então, se você tá, por exemplo, se escondendo atrás de uma trap e mandando seus summons em cima do cara, ele tá vendo tanta coisa pra cima dele que às vezes ele não presta atenção no SE vindo por trás. É Ele pode verdade. confundir com a outra. É uma skill muito forte nesse ponto. Uhum. Interessante. Da hora pra caramba. Essa skill aí que você usou, o baixo E, ela vai animação aí em cima e pegar no downgrade, no andar de baixo ali. Ela dá CC lá Então, também ou não? É só visual? vamos lá. Essa skill, vou botar uma questão de altura parecida com os bonecos, por exemplo. Uhum, Você imagina um 6, que seja alto, de uhum. altura. Se você tiver um 6 de altura, ela vai dar CC. Entendeu? Por Ah, da exemplo, hora. daqui onde eu tô pra lá, ela daria o CC e daria o dano. Agora, se eu estou um pouquinho mais alto, onde eu estou acima de um 6, por exemplo, ela já não dá dano e nem dá CC. Interessante. Da hora pra caramba. Tá. E PVP ali no meio dos mobs, você acha que é um pouco complicado pra ela ou ela gerencia bem nesse cenário? Nessa circunstância melhora um pouco, sabe? Uhum. Tipo, em pequena escala, devido ao pisca-pisca dela, né? E ao voo, você é menos notado e menos focado consequentemente. Então você consegue fazer a sua função melhor. Já em Spot, ele pode ser bom, porque, tipo, em algumas das skills de mobilidade dela, ela não tem colisão com os mobs. Hum, Então você consegue se reposicionar muito bem, e como as skills são de longa distância, você consegue acertar o cara também. E por algum motivo, ainda não testei, parece que os summons dão prioridade a jogadores. Então é? mesmo nos mobs, os summons eles vão dar dano nos jogadores primeiro e depois nos mobs. Só que PVP em mob com ela eu não recomendo nem tanto. Pode crer. Bom, mas foi bem explicadinho aí essa parte de X1. Vamos falar um pouco sobre PVP capado, Node, Sys, tem feito? Tem coisa pra falar? Aqui Principalmente, sim. principalmente sobre Aqui os caps ali, você acha que ela dá muito dano? Você acha que ela é muito ah, punível pela defesa ali nos caps? Então, aí sim funciona muito bem mesmo. Porque além de ter vários quesitos de você ter um AP suficiente, ter defesa suficiente, o mais importante em Node Siege é o fato de muitas pessoas jogarem ou escondendo player ou escondendo gráficos. É verdade. Então, se os inimigos tiverem PC ruim, eles têm alta probabilidade de ficarem nas bombas. Então o seu trabalho fica mais fácil. Até, claro, aconteceu o que a PA fez com algumas classes, por exemplo, a Rachachim, onde o tornado vai sempre aparecer. O Uhum, que provavelmente deve acontecer com ela eventualmente, porque as bombas são muito fortes para você não visualizá-las. uhum. Então, no capado, sim, ela fica muito boa. Literalmente muito boa. Porque, querendo ou não, ela tem uma ferramenta de zooming muito forte, que são as próprias bombas. Então, os caras que estão defendendo base, eles não podem sair da base, eles têm que ficar lá. Na maioria Uhum. das ocasiões. Então, ela consegue fazer a função dela de forma exemplar nesse tipo de situação. Assim como em Siege também. Da hora pra caramba. E o dano ali? Vamos supor que você pegou um alvo isolado ali. Você acha que consegue eliminar ele? Se você sair ele ali ou nesse quesito não? Capado, com certeza. Meia skill, por sinal. Ela tem dano, cara. Ela tem muito dano. O problema é esperar o dano entrar. Mas sim, consegue sim. Uhum. Da Ainda hora mais pra no capado. caramba. Você consegue pontuar ela assim, na sua visão, assim, quanto seria ela comparando com outras classes no capado, assim? Quando é isso? Ó, como eu falei no início lá,
ela tem muita classe que pode ser mais eficiente que ela fazendo a mesma função que ela. Vou te Uhum. dar um exemplo. Ela tem o dano de um arqueiro atrasado, no entanto, bate de cima pra baixo. Ela bate mais lerda do que uma ranger, só que mais focado. Uhum. Tipo, o burst damage, ao contrário do DPS, é maior. Então ela fica ali no meio das duas. Então pra Siege, que é onde as classes são fortes, ela fica entre um 7 a 9 ali, dependendo de onde você tá, de posicionamento, claro. Porque com posicionamento é ideal em Siege e Node. Certeza. É isso. Tá aí, muito bom. Interessante. Eu mesmo, eu tenho vontade de brincar um pouquinho com ela numas nodezinhas pra ver como é, porque parece bem, bem divertido mesmo. Eu fui umazinha só, assim que lançou. Não foi muito da hora, mas foi uma nodezinha que acabou ali em 10 Então, minutos, tá ligado? tem um problema aqui que é o que pode desanimar a maioria das pessoas a jogar de Ursa pra Node Siege. Ela tá bugada, entre aspas, e o dano dela, ele, como eu te falei, em PvE, ela vai diretamente nos plays e depois nos mobs, Uhum. correto? Em Siege, vai primeiro em estrutura e depois em player. Caramba. Então fica bem difícil de você pontuar. Se você for uma pessoa que gosta de pontuar, fica Uhum. bem difícil. Você pega muita destruição de barricada, de coisa. Isso foi um bug que já está pontuado, já está no servidor coreano, no site coreano. É um bug supostamente bastante conhecido e até hoje ele ainda está aí. Isso pode desanimar quem queira testar com a classe. Queria. Só que é aquilo, velho. Eventualmente vai ser consertado. Então, se você quer aprender com a classe, só vai, mano. Uhum. Da hora. Pô, tinha uma pergunta pra fazer ainda sobre Node e acabei esquecendo. Mas, bem, se lembrar mais pra frente, eu faço. Tá, e sobre Solaris, seu Casarraia, que você teria pra falar pra gente? Fala. Então, Solar, assim como qualquer classe, depende principalmente de time. Uhum. Ela tem combo kill, ela consegue matar 3 de uma vez se quiser, só que é desprotegido. Uhum. Super desprotegido. Ela tem muito CC, muito mesmo, a ponto de você fazer pontuações de 30, 40, 50 CCs a mais, só que não tem o dano protegido. Então é difícil você se manter em pé com ela e dar o follow-up. Interessante. Além de que é extremamente necessário você usar a pré, porque faz parte do combo principal de dano dela. Você precisa da Awakening para ter guarda frontal, por exemplo, porque as opções da Awakening não são tão eficientes, e para Cat Ranged. Uhum. Então a pré, ela também funciona muito bem para você dar o seu dano, inclusive porque as skills da pré ela não tem crítico, principalmente Shift F, que é uma das skills mais fortes. No entanto, como o combo leva o WRMB, você fica com 80% de todas as skills da pré, o que faz dar dano, mesmo você jogando como Awakening. E é por isso que faz parte do combo principal de dano dela. E tá aí bem explicadinho, então, pessoal. Tá. Então, saindo um pouco desse cenário de. Ah, você consegue pontuar ali a sua visão. Claro, no cenário que seu time. Você tá com um time bom ali, contra o time também que tá jogando bem ali, os personagens, as classes são boas e as pessoas são boas também. Você acha que colocaria ela como nesse cenário? 6 de 10. 6-10, tá aí. Muito 6 bom. de 10. Ótimo. Saindo um pouco desse cenário de Solari agora e falando um pouco sobre GS, assim. Você acha que a Ursa Awakening ela é uma classe que escala bem com GS? Porque a gente sabe que tem classes ali que não sei, no Tuvan ali elas são bastante fortes, dão bastante dano, conseguem sobreviver bastante. Mas parece que quanto mais você vai subir na guia, parece que sim, ela fica mais forte, mas não acompanha as outras classes, sabe? Sua visão sobre isso? Não, ela não escala. Isso foi alterado há muitos patches atrás. Alguns jogadores novos eles não devem acompanhar isso. Só que é, ainda está abaixo para os níveis atuais do jogo. O que eu quero dizer? Os patches eles têm limite de AP. Hum, Antigamente eles foram aumentados. Por exemplo, a nova, o Axiom era até 281, hoje vai até 300 e pouquinho. Os patches do Striker também. Então, torna muito difícil você dar dano. Além de que, tipo, buffs específicos como de raça, humano, Kama Sylvia, eles não funcionam em patch. Então, por exemplo, você hum, tá de Ursa Awakening, tá achando que tá com cristal de dano humano, vai dar dano pra caramba? Não, não vai. É mais fácil você usar o Carmesim, que dá 5 de PA, do que ganhar 7 de dano humano. Que entendi. além de funcionar pros pets, vai funcionar pros seus ataques normais. Então, não escala. GS tão bem com ela ainda.
Da hora. Então você acha que você tem fé aí que vão melhorar? Tem que melhorar. Da hora, da hora. Amém. E no quesito de bater em plays de evasão, você acha que ela tem uma precisão boa ou você acha que ela peca nesse cenário aí? Em teoria, deveria. Pois no papel, os pets têm 50% de precisão. Todos eles. Se Uhum. você for olhar nas skills lá, tá lá, 50% de precisão. No entanto, tá bugado, é 0%. Eu mesmo já abri um reporte pra PA, gravei uns videozinhos junto com um amigo meu, e 0% de precisão. Só que Pode vida que crer. segue, né? Ela sofre muito com alvo de evasão. Até porque, novamente, como o dano principal dela ali vem da pré, a pré também não tem muito de precisão, não. E só na sucessão que ela tem debuff de evasão, na Awaken ela peca nas duas opções, ela não tem buff de accuracy nem tem debuff de evasão. Uhum. Então é bem tenso. Então Coitado para do bater amigo Awake. num Dá o salve aí, quem quiser. é, então para bater num cara aí que tá na média de 1250, você precisa de em torno aí de 1000, 1050 e olha lá, talvez até Cara, mais. pode Se você for crer. pegar os caras que são tipo meme lord lá, meu amigo, você pode fazer o que você quiser que você não vai ter muito não, né? Pode Infelizmente. crer. Triste, né, mano? Triste, uma relação da hora, É, velho. Mas vai normal. vir, fé, fé. Fé. Tá, e o Sa Awakening na mente ela build DR, certo? Build a DR, certo? Correto. As duas no sinal, né? Por sinal. Só Aham. que a associação ela pode ficar um pouquinho menos ali porque ela tem um contra-ataque e ela precisa absorver dano. Uhum. A Awakening, quanto mais DR você buildar, mais você vai poder depender das suas flores, né? Porque mesmo com você morto, se acontecer, as flores vão dar dano. Mas se você Uhum. ficar vivo, colocando ali mais flores ali, melhor ainda. E como não vai escalar de qualquer jeito, não importa quanto você bota de dano humano, não importa quanto você bota de AP, vale a pena você botar mais DR pra você se considerar aí um pouquinho mais eficiente nesse quesito. Pode crer, Eu interessante, fiz uns realmente. testes ali com um amigo meu com de 600 a 800 de AP. Com essa bombazona aí que você falou que tá dando pra caramba. Uhum. O dano aumentou em 10% na diferença de 200 de PA. Caramba, velho. Então, por enquanto, ainda precisa de muitos ajustes ainda da PA. A classe tá no Agora, beta, né? provavelmente você vai perguntar. Evasão ela pode funcionar, tá, galera? Só que provavelmente não em tanto como vocês imaginam. Pode crer. Então você não recomendaria. Não recomendaria evasão. Da hora. Uma pergunta aqui mais relax. Que bom que você costuma usar na sua Sazinha Awakening. Bom, muita gente gosta de usar bom no SE, né? Uhum. Que acho que vai nas Qual costas é? e torna ela full protegida. Acho que ignora a guarda frontal. No entanto, pessoalmente eu acho pouco eficiente, porque além dela ter o CD alto, ela tem guarda frontal, o que acarreta em eventuais cancelamentos da skill. Se o cara te for na tua back, você tem que cancelar porque você não consegue virar skill. Então você Uhum. botou uma bomba numa skill de cooldown alto, eficiente, porém com alto risco de você ter que cancelar. Então atualmente eu prefiro usar no WE, que tem um CD relativamente baixo, você pode segurar ela o máximo possível, que torna o CD mais baixo ainda, e tecnicamente ganhar um CC extra. Porque na outra bomba você ganha guarda frontal, aqui você já Uhum. tá ganhando mais um CC extra. Da hora, bem da hora. Acho que eu bem respondi. E no PV? PV eu uso SE. Pode É o crer. do SE mesmo. Pra você ter a proteção full. Só que você não precisa se preocupar tanto em CC. Tá. Eu separei aqui duas perguntinhas específicas pra usar. Ela tem aquela skill de movimentação, que você comentasse um pouco sobre ela, que é o Shift Espaço, né? Mas a pessoa não Correto. entende muito. Você consegue comentar pra gente brevemente aí como é que ela é? Então, o Shift Espaço, ela lembra muito o voo da LAN. No entanto, você não consegue controlá-lo com o mouse movement. Então você vai sempre fazer o movimento todo. Uhum. Diferente do da LAN, você pode usar Linger no final e você recuperar toda a estamina e mais do que você gastou. Caramba. Diferente do da Suki, você cai imediatamente. Foi um nerf para você não ficar pulando de telhado em telhado. Apesar que Ranger faz isso, mas eu não posso fazer o quê? E o gasto de estamina dela é razoavelmente baixo. No entanto, pra gameplay dela é um bagulho que deveria ele ter um cooldown um pouquinho menor. Mas é uma média pra todos os cooldowns de skills desse tipo o voo da Dracania, o voo da LAN. Aham. Então, é uma skill útil, muito útil, tá? Não me leve a mal, é uma skill muito boa. Só que essa quebra de pé, né, no caso, botou 2 grilhões no pé dela pra ela cair instantaneamente, foi rajada. Uhum. Ele Você foi rajada. consegue falar? Apesar que
Tem um bugzinho aí que não seria muito legal falar, mas eu vou mostrar pra vocês. O voo da Awakening, ela voa com essas pétalas dessa forma. A pétala vai piscando em branco, que é referência às pétalas da Megu. Se você desequipar o livro, quando você usa a skill, ela vai usar o voo da pré. Não é muito bom, não é muito eficiente, mas tá aí, né? Se Uhum. você tá jogando de Ursa Awakening nos telhados de Serendia lá, onde um voo da Awakening não seria suficiente pra você atravessar, você pode fazer isso. É Da um, hora. é um bagulho bem nicho, né? Bem situacional, mas a opção, por enquanto, né? Porque provavelmente isso aí vai ser nerfado. Então, fiquem esperando por isso. Pode crer. Consegue usar o W, o espaço W ali pra frente, só pra gente ver a distância ali? Em direção à arena aí mesmo, pode ir. Pera, o que você quer? Desculpa. Em direção, o shift espaço ali em direção à arena, só pra gente ver o range mesmo que ela percorre. Ok. Op, É que tem beleza. uma parede invisível aí. Caraca, sumiu da minha tela, velho. Isso é muito bom. Da hora pro caramba. Pô, tá muito bom. Outra parada que eu queria perguntar especificamente sobre a Ulsan é uma skill que ela dá um regen de vida pros aliados. Não tem isso, não tem? Então, isso é exclusivo da Awakening. Ela tem 1 minuto de cooldown, se eu não me engano. E ela vai adicionar 30 segundos de regen de uma pote extra pra vocês. Uhum. No entanto, eu fico completamente preso nessa animação. E a duração é metade do que o cooldown dela exige. Então, mesmo que você for jogar uma Siege, por exemplo, e queira usar ela antes do engage dos caras, Uhum. o risco é muito alto. Porque normalmente nesse tipo de situação, tem um ninja ou uma cuna invisível esperando você dar mole. É verdade. Entendeu? Então, nesse tipo de situação, você tem que escolher muito bem quando você vai usar essa skill. E ela é muito pouco usada devido a isso. Há muitas sugestões de melhoria dessa skill, tanto quanto você adicionar super arma, o que eu acharia muito OP, porque querendo ou não, você vai ficar no super arma muito tempo. Então, contra classes tipo Musa, Maewa, classes que não tem grab, você vai ficar ali e aí, o que o cara vai fazer? É só bater em cima. Só que se você tiver defesa, o cara não vai bater nada. Então, você botar super arma nessa skill ficaria muito roubado. O que ficaria, tipo, criativo seria, por exemplo, colocarem como se fosse um buff normal, só que um buff que em determinadas quantidade de tempo adiciona efeitos extras às plantas. Hum. Exemplo, sementes se espalhando, aí adiciona umas 3 plantinhas a mais ali. Vários efeitos diferentes. Ou simplesmente, se tiverem com preguiça, aumentarem os números. Exemplo, bota 3 minutos, como se fosse um buff da sucessão, da sucessão e da Awakening, só que, no entanto, coloca a cura para durar 1 minuto. Aí, para engage, seria excelente. Porque Uhum. teria um uso, não seria somente 30 segundos. Da hora. Tá aí. Interessante. E a estamina dela, assim, pra gerenciar no combate, você acha que é de boa? Acho que ela sofre muito, muito mesmo. Então, velho, a estamina dela é um problema sério. Que, tipo, pior que a sua contraparte da sucessão, o dash dela normal, ela tem uma range menor e ela não fica totalmente invisível. A range, se eu não me engano, é na metade, que é para representar os dashes da Migu na sucessão. Então, assim como a sucessão, você é forçado a sempre usar o dobro de dash. Você vai usar um dash para frente, um dash pro lado e um dash para frente, para você ficar mais tempo invisível e aumentar a range. Uhum. Então, nesse caso aí, você já gastou 2 dash. Então, a sua estamina é miada de uma forma. Meu Deus do céu. E como as guardas frontais da Awaken, elas são estáticas, o que eu quero dizer com isso? Elas não viram a câmera, independente do que você faça. Você pode tentar mouse movement, pode tentar virar a câmera mesmo, não vai virar. Então fica muito difícil de você usar elas para mitigar dano e recuperar a estamina. Uhum. Entendeu? Então a melhor skill que você teria hoje no kit para recuperar a estamina seria o Shift F, porque mesmo sendo super armadura, ele dá um slow de 5 segundos estilo do guerreiro. Só que tem que ter muito cuidado para quem pensa em fazer isso, porque a skill demora muito para ser efetuada de fato. Não tem muitos canceis eficientes, então você está trocando 6 por meia dúzia. Da hora. Interessante. E o slow? Você acha que o slow prejudica muito a gameplay da sua classe ou tranquilo de gerenciar? Bom, sim e não, sabe? Se você está pensando em correr, não afetaria em nada devido ao que o voo ela ignora o slow. E é o fato de você estar no slow, a sua invencibilidade dura por mais tempo. Então, mesmo que você seja na Awakening, no seu dash é menor, você pode ficar um bom tempo ali no iframezinho. Se você quiser ficar mais tempo, você pode trocar simplesmente para pré e dar um dash normal que
Devido ao slow, a sua animação vai ficar bem mais longa, então você fica mais tempo protegido. Agora, Uhum. se você só quiser sair de perto, você só voa, porque o voo não é afetado pelo slow. Da hora. Quero ver. Beleza. Isso de forma defensiva. Agora, se você quiser ser ofensivo, tipo, qualquer outra coisa ali da Cat, você só desiste, porque o boneco ele precisa de times mínimos para você dar um combo full. Exemplo, você vai derrubar um cara com KD e vai estender com rigidez e KD, e no meio desse tempo você tem que botar a bomba no chão. Então, se você tiver com slow, meu amigo, não vai dar o dano full nem que você queira. Uhum. Então, é bem complicado. Agora, no caso dela dar slow, o shift dela, o shift F dela, que foi acho que eu comentei antes, é um slow muito decente, só que é muito lento. Ela precisa abaixar para sair a primeira planta para começar o slow. Ou seja, é meio segundo aí que ela vai ficar nesse termo aí, o cara pode vir te gravar fácil porque você não deu slow. Uhum. E, por sinal, é uma das fúrias mais utilizadas dela, porque é 10% e dobra o slow dela de duração. Ele vira o padrão de 10 segundos. Pode O que crer. é meio que nonsense, né? Mas tudo bem. É de quantos por cento o slow, perdão? 20%. 20%. Da hora, da hora. Tá, e falando um pouquinho sobre o 100% dela, você podia comentar um pouco sobre ele no PVP e no PV? Cara, 100% ele pode ser bom. Da Awakening, ele estuda em todos os hits. Qualquer hit que você for dar ali antes dela bater a caneta no chão, você vai tomar stun. Uhum. Só que, no entanto, mesmo você perdendo dano, o da pré ele é melhor utilizado. Porque ele também dá stun em todos os danos. E o último hit é KD, diferente do da Awakening que é float. Uhum. Então, mesmo você perdendo dano, por utilidade, o da pré é melhor. PVP. PVE, meu amigo, não utilize só o 100% da Awakening mesmo. Porque a skill padrão, normal, com os summons, dá mais dano que o 100% dela, galera. Pode crer. É isso aí. Já provavelmente deve perguntar, o 200% ele é meme. Meme, meme. Meme, meme. Mas o esperado aqui é que seja meme mesmo nesse podcast. A gente já pegou o padrão das É, classes aqui. A gente só quer saber se é né? bonito. Não, bonito pra caralho, bonito pra caralho, é bonito pra caralho. Antes disso, mostra um 100% pra gente, seu Casarraia. Tá, só um minutinho. Vamos mostrar quem são mesmo, pode ser? Pode ser. Cadê shift? Ó, 100%. Da hora. Esse é o 100% dela. Considerações mínimas aqui. A parte das flores ao redor, cada hit da stun. A parte que ela mete a caneta no chão, a range vai daqui onde eu tô, mais ou menos, até o meio da arena ali, lá na frente do X1. Ah, ela vai pra frente? Ela Caraca. é um float, então ela vai até lá na frente. Você consegue mudar a direção dessa segunda parte. E o dano é dividido. Tipo, são sessões da skill que dão dano. Uhum. Então não é o dano todo de uma vez quando você acertar um cara, não, são sessões. Da hora. E. Tá quanto de rage aí, senhor Eu tô com Casarraia? 80%, 82%. 80. Cadê alguém que tá aqui na arena consegue passar rage pra ele? Senão a gente faz um pouco mais pra frente, 200. Eu tô com 90%. Se a galera tá meio away aí, a gente Não, passa depois o 200%. 160. Ah, não, qualquer coisa a gente espera. Posso te mostrar o 100%. O 200. Já ver se deu aí. Acho que não, né? 170. Tá, já a gente fala sobre ele. A gente mostra, quer dizer, falar, a gente já falou, né? Tranquilo. Tá, e sobre combar protegido, você já falou, que não é muito bom, né? Mas sobre CC protegido, ela possui? Ah, CC protegido só tem a bom, por Uhum. assim dizer, sabe? É, eu diria que ela é semi-protegida. Digamos o seguinte, por exemplo, essa skill aqui, ela. Ah, não! Pera aí, eu não, Todo podcast foi mal. acontece isso. Eu acabei de desbloquear ela, só que aí eu vou mostrar se acontece, foi mal. De Por boa, de exemplo, boa. essa própria skill, ela é rodeada de bugs. O primeiro hit dela, esse inicial, ele dá Uhum. stun. Então, ok. Depois de 1 segundo, 2 segundos, ela ganha proteção. Uhum. Então seria uma semi-proteção. Exemplo, ó. Bateu, 1 segundo depois, ganhou proteção. Uhum. Uma delas. A outra
seria essa daqui pra frente, ó. No início, protegido, mas do meio pro final, desprotegido. Era pra ser o contrário. Com certeza. Então, Faz mais sentido, né? bem mais sentido. E é isso. São esses dois CCs protegidos e semi-protegidos. Não recomendo você a usar nenhum dos dois, mesmo em massivo. Principalmente o Shift E. Porque inicialmente você tem poucos cancéis para ele. Tem um bug rodando que se você der o primeiro dash para trás, sim, o primeiro, não pode ser o segundo. E você usar o Shift E, ele sai cancelado, direto na proteção, Uhum. como você pode ver. No entanto, dessa forma não tem CC. Pode É crer. mecânica? Não é mecânica? Não sabemos. Já Polêmico. reportei, mas mesmo assim eles não falaram nada por enquanto. Uhum. Se você der o cancel com dash para frente, ela sai mais rápido, como você pode ver. Só que a range não é essa parte redor. Ela diminui consideravelmente, ela vai para a parte onde está a cadeira praticamente. Uhum. Então Interessante. ela é circulada de vários bugs. Testou bastante, hein, seu Então, Casarrai? família. Então, normalmente você usa ela para tentar spotar uma guarda frontal, só que você instantaneamente tem que cancelar com espaço. Porque você vai ficar desprotegido, imagina, no meio de uma strike numa mística que tem CC contínuo. Uhum. Não dá. É muito perigoso. Então você tem que instantaneamente usar o espaço que você cancela numa super armadura. Com certeza. Já o E, você não tem como cancelar ele. Você tem que lançar. O que torna ele muito perigoso. Que suponha que a skill dura 2 segundos para você fazer todo o efeito dela. Você tá protegido meio segundo. Então você tem tipo 75% de chance de você tomar um CC ali, porque a skill não é totalmente ou parcialmente protegida. Uhum. Então, nesse quesito, não vale muito a pena. O ideal mesmo, onde você pode, entre aspas, jogar uma proteção, é fazer aquela questão que eu te falei, de você redirecionar as skills. Onde você redirecionando ela, você pode pegar um CC em cima de uma skill protegida, por exemplo. Da hora. Ficou bem explicadinho aí. As perguntas que eu tinha separado para o âmbito PVP eram essas. A gente vai entrar aqui no quesito de perguntas pessoais, mas bem rapidinho aqui, só para a gente finalizar, tá bom? A primeira pergunta aqui é sobre definição da sua classe. Se você fosse definir a sua classe com uma palavra, ou até 3 palavras, que palavras você usaria, senhor Casar? Não sei, cara. Esquisito. 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 Eu esperava um bugada. É esquisito. Não, porque, tipo, ele pode falar que é mecânica, então a gente não pode falar que é bugado. Então é Ah, esquisito. tá bom. E se fosse escolher uma skill para ser sua skill favorita da Ulsa Awakening, qual seria? Cara, eu gosto bastante dessa daqui e do flow dela, que ela abre o livro. Ah, da hora. Essas são, de longe, as minhas favoritas. Uhum. Da hora, são bonitos. E se você tivesse um minutinho ali com o Jotinha para conversar com ele sobre um problema grave na sua classe, qual seria o problema grave na sua opinião? Estabilidade em dar dano. É como eu Uhum. disse, ela precisa ir pra pré pra dar o dano quando você precisa. Se você tá pensando em dar um dano na Awakening Insta, você não tem como. Uhum. Você não tem como. Então, por uma classe Awakening onde você não pode depender da Awakening pra você dar dano, é complicado. Dano instantâneo, você fala, né? Exatamente. Pode crer. E se fosse pontuar uma coisa que você acha broken na sua classe, que você diria pra gente? Então, hoje, o que ela tem de mais broken é o SE. Que eu nem acho broken. Hum. Tipo, justamente pelo fato dele passar na back lá do rapaz. Mas é aquela parada que eu te falei. Elaborando de novo. Só é eficiente nego que não sabe como é que funciona, ou se tem muita poluição visual, ou se tem todas aquelas questões lá que eu te falei. É. Porque se o cara vê a planta no chão, o cara vai dar um dash pro lado e aí? Uhum. Não é tão broken como você pensa. PS perguntou se tem um jeito de usar o SE mais rápido. O SE, cara, então, normalmente você dá o primeiro dash. O primeiro dash ele deixa tudo mais rápido. Entendeu? Só que, assim como o Muse e Mail, você não pode depender de um dash para você fazer alguma coisa. Né? Por exemplo, você não pode pedir para eles dependerem do dash deles para dar iframe, porque não é sempre que vai estar lá. Uhum. Então é bem difícil você usar esse dash específico para você cancelar qualquer coisa que você queira no boneco. Ele cancela o Shift F ela vai direto agachada já, então você dá o dano instantâneo. Ele cancela o shift esquerdo, ele cancela o shift direito, sai muito mais rápido. Uhum. Ele cancela o SE, ele cancela o W, ele cancela tudo. Só que Só o tinha que primeiro, ser. né?
Só o primeiro. Tinha que ser os dois dashes ali. Interessante. Tá. E se eu fosse dar uma dica pra alguém que tem dificuldade em enfrentar a sua classe, você diria assim. Bom, O X1, né? a primeira dificuldade seria você encontrar uma. Enfim, vamos lá. Se você tiver grab, cara, tem skills da classe que não dá pra cancelar no dash, não dá dano e não dá CC. Você Uhum. só precisa ir e gravar. Só que eu não vou dizer qual é, né? Não vou dizer qual é nem tanto, Tá cara. aí, descubra as skills aí, ó. Aquela ficha estática Exato. lá. Tá aí, pô. Se Quer você tudo, tiver. Vai, desculpa, quer vou tudo falar. na mão também pra falar. Pois é. Se você tiver shield, você só precisa andar pra frente. Porque, infelizmente, os summons eles não têm AP suficiente pra quebrar shield. Mesmo Uhum. se você for falar crítico. Ela não tem shield que quebra block. Então você só precisa andar pra frente. Se agora você for uma classe de mobilidade, você só precisa manter pressão na back dela. Porque só o primeiro dash é protegido. O segundo raramente tem proteção. No melhor estilo Muzimail, onde você não pode depender do iframe do Uhum. coisa. E eu acho que é isso. E se fosse pontuar uma melhor matchup, assim, que você acha que é a melhor matchup pra ela não ver? Você vê assim e pensa, pô, essa aqui vai ser easy. Tem uma classe assim? Olha, é difícil tudo. Se for pra escolher uma, talvez, depende muito do jogador, Muse Maewa. E isso se você tiver build de DR. Uhum. Se você for uma build de full AP, o que não vai ser tão eficiente assim, porque você vai ser explodido antes de qualquer outra coisa, mago, bruxa, range, arqueirinho, entendeu? Pode crer. E se fosse pontuar a pior matchup que você vê assim e pensa, pô, mano, não vai dar, velho. Entrando em contradição, qualquer classe que se move facilmente. Musa, Maewa, Hashashin, Ninja, Tamer, Lan. Facilmente. Qualquer classe que se move muito fácil, ela tem que cancelar todo o dano que ela possivelmente poderia dar, e ainda assim entrando nas skills principais e cooldown onde você normalmente usaria elas para você poder ter o cooldown retornando de outras skills. Então, se Uhum. você botar muita pressão nela, a estamina vai acabar, vai tudo pro inferno. Literalmente. Da hora. E seu Casarraia? Hum. Se sua classe não existisse, você ia estar jogando de quê agora? Fala pra gente. Bom, eu jogava de Dracana Wake no lançamento, né? Era tão Ah, ruim quanto não. isso aqui. Ah, Agora não, tá ah, não. forte, né? É bater a cabeça no teclado, né? KKK. Mas, tipo, eu jogava com ela na época que ela não tinha nada, né? Ela, tipo, lançou, só tinha eu e mais um jogando praticamente de Dracana Wake, né? Pode crer. Aí, agora tá forte, não seria bem mais legal, né? Bem mais divertido o joguinho, né? Capa. Da hora. E que mudança que fizessem o Awakening que fariam abandonar a classe? Pô, se mudarem isso aqui ou se tirarem isso, acho que eu perco o interesse. A Ursa tá OP, né? Vamos tirar o crítico dos summons, né? Aí, meu amigo, não tem como jogar com boneca. Se o boneco não dá dano, não tem como, velho. Pode crer. Infelizmente, é o limite máximo do teto ali onde você consegue. Ela só dá dano nos pets dela porque ela tem o crítico. Se chegar um ponto deles tirarem isso, cara, Uhum. você não joga com o boneco morreu. O senhor Madarex fez um comentário ali pontual interessante, tá? Ele Hum. falou que a Dracania era ruim, você saiu, ela ficou boa. Então tá na hora de você sair da Ulsan. Exatamente, exatamente. Tá aí. Aí é complicado, né, velho? E seu Gazarraia, uma classe que você não jogaria, em hipótese nenhuma, assim, você vê sim, você repudia totalmente, qual seria? Zerk, Warrior, são classes que eu só Pode não acho crer. legal, sabe? Não acho Da hora. interessante. As perguntas que eu tinha separado pra gente eram essas. Eu vou abrir só para as perguntas do chat aqui. Ficaram poucas, porque algumas que vocês fizeram eu já fiz aqui durante o podcast. Se alguém tiver mais alguma pergunta, manda com @guinalas aí, tá, pessoal? Aqui a primeira pergunta foi do seu PS mesmo. Ele fez. Ah, não. Essa aqui a gente já fez também. Tem uma pergunta do Madarex aqui que é sobre os pets. Ele tá perguntando se os pets também dão especial ataque. Dá o ataque, back attack, critical. Boa, Critical, sim, boa a gente já falou sobre. pergunta, boa pergunta. Eles dão sim, down ataque, air ataque, back ataque. No entanto, eles não têm bônus de down ataque, air ataque e back ataque. O que isso quer dizer? O seu impurezinho não funciona para pet. Os seus elixirzinhos de rotação não funciona para pet. E por sinal aí, né, referenciando aos bugs antigos que vieram aí onde você tava dando iframe em
algumas skillzinhas ali, Uhum. foi notado por um grande jogador americano, que é o. Eu esqueci o nome dele agora, um mago lá, que faz vários testes. Big and Shine. Big and Shine. Que elixir de redução de dano a monstro, PvE, o seu combozinho de labresca com distorcido ali, que tira redução de dano a monstro, além de tirar o dano, a sua DR tirar o dano das minhas skills, a sua redução de dano a monstro também tira o dano das minhas skills. Ainda tá assim, casal? Ainda funciona assim? Sim, funciona assim. Sabe que vai chegar um artefatinho aí que a galera vai usar a core aí, né? Então, mas esse artefato vai ser core pra PvE, né? Mas pra um capadinho ali pela vida, acho que vai rolar. Sim, isso aí vai ser foda. A ult do Sage. Você, não sei se chegou a testar, mas os iframes PV estão evadindo os danos da Flor também? Então, os iframes PvE da classe, em geral, Suki como Awakening, estão funcionando perfeitamente, cara. Eles não evadem as skills. Exemplo, você não. Antigamente você podia tirar, sair do puxão da Valk, por exemplo. Hoje em dia não. Nem no PvE normal. No entanto, para PvE contra montes de PvE, é simplesmente super eficiente. Porque tem o lingering dela. Exemplo, enquanto ela tá com o livro aberto aqui, ó, é iframe PvE. Da hora pro caramba. Então você consegue aproveitar muito bem. Só que ao mesmo tempo eu não recomendo você fazer conteúdos high-end PvE com ela. Exemplo, o Boss Rush, deck. Você é muito mais eficiente, muito mais facilmente com a sessão. Não, sobre o iframe PV, porque chegou os iframes PV contra os iframes PVE, né, que chegaram agora há pouco. Já faz um tempo, na verdade. Por exemplo, o Dash do Musa. A ult do 6 de sessão, ela é considerada um pet também, um summon. E se você usasse ela e o Musa ou o Maior ficasse dando dash ali dentro, eles tomavam 0 de dano. Você sabe se isso Sim, acontece com ela ainda? acontecia. Depois que consertar, não acontece mais, não. Ah, da hora, da hora. E foi daí que veio o teste da redução de dano, porque Uhum. como era considerado PvE, o pessoal viu, pô, será que a redução de monstro também funciona para os summons? E aí Pode crer, veio pô, esse vai só teste aí. descobrindo, né, velho? Ô, PA, ô, Exatamente. PA, não dá esse mole, PA, pelo amor de Deus. E a última pergunta aqui, foi a pergunta que o senhor Mormai fez. Ah, E ele falou. Não, falou Guinalas. Pergunta pro Casarraia quando ele vai voltar pro Racha Awakening. Aquele sim era bravo. meu amigo, isso aí não vai voltar tão cedo, velho. Tô feliz por enquanto aqui, cara. Tô muito feliz. Dá pra melhorar? Dá. Dá. Principalmente se eles pô, a minha maior felicidade não vai ser nem eles bufarem o boneco e tal, não sei o que lá. Se eles consertarem todos os summons do jogo, eu já fico feliz, velho. Seria da hora mesmo. Nossa, eu tô com 200%. Beleza. Nossa. Então a gente encerrou as perguntas nessa aí. E vamos só dar uma olhada nesse 200% aí. Peraí. Vocês já vão tomar ele ou sem querer, só querem assistir? Eu acho que é só ver mesmo. Tá. Quando eu puder, me fala. Já pode, já. Caraca, pô. Pra tomar um grab, hein? Né? Ah, mas é bonitão mesmo. É bonita, é bonita. Mas você já viu da Salsa Sessão? Acho da Sessão mais bonita ainda, mano. Pô, essa consciência é bem mais bonita. E ela é meteorologista, né, velho? Ela faz Uhum. chuva, sol É, e nuvens, porra. Chuva, da sol hora. e dublado lá, nublado. Dublado é foda, né? Dublado. Nublado. Ele parece o shift esquerdo grande, né? Esse aí da Wake. Nunca tinha Mas visto. é justamente essa skill mesmo, é o shift esquerdo. Uhum. Da hora pro caramba. Justamente shift esquerdo mesmo. Ela abre, só que aí ela escreve nele, em vez dela só Uhum. levantar. Então, dublando a chuva. Então, as perguntas eram essas. Acho que ficou bem completinho. O podcast ficou muito bom, bem dinâmico. Inclusive com um clima bem legal aí. E agradecer a todo mundo que vai ver no YouTube aí, os comentários no YouTube. Os comentários também aqui na Twitch. Foi bem da hora. A galera que veio aqui presencialmente, que forneceu a sua fúria pro senhor Kazahai aí. O senhor Draconic, mais uma vez. O senhor Bertoldi, o senhor Madarex. O senhor Notimormas. O Zasha tava aqui, vazou. Todo mundo aí. E claro, mano, ao senhor Kazahaya, né? Que disponibilizou o tempo dele e o conhecimento aí, as informações pra galera. É sempre da hora pra disseminar o conhecimento da classe pro pessoal. Acho que ajuda muito a comunidade e queria agradecer a participação, mano. Ah, muito obrigado, mano. Fui muito honrado de aparecer aqui, finalmente. E é isso, cara. É isso. Você não tem nenhum canalzinho no YouTube nem na Twitch, não, né, Kazahaya?
Eu tenho canal lá, cara. É o Casa Raia mesmo. E aqui na própria Twitch eu penso assim muito em Uhum, voltar. O canal tá pronto já tem todos os negócios lá. Acho que eu fiz só uma ou duas vezes. uhum. Só que ainda penso em voltar. Só que por enquanto aí, vou me segurar. Pode No crer. YouTube, cara, acho que é só procurar por Casa Raia. Deixa eu dar uma olhada aqui que eu mando o link lá pra você no chat. Manda lá. E eu vou deixar na descrição do YouTube também pro pessoal aí. Já segue na Twitch também, vai que, né? Vai que. É, eventualmente, né? Ah, mas vamos deixar lá, vamos ficar na guarda aqui. Eu mesmo aqui já tô seguindo já, velho. Calma aí que agora pra me achar, alternar a conta. Tá aqui, ó. Ah, o cara já achou, lá, brabo. Já... Não, peraí. Aí, ó. O link tá mais bonitinho aqui. Mas tá aí então, pessoal. Então é isso. Cara, ela fica parada assim mesmo, não sei por qual, velho. Esse aqui é o Ação Social número 5. Caramba, irado, pô. Ela tem as açõezinhas sociais dela. Uhum, Assim como toda classe, né? Só que uhum, é só da associação. pode crer. Então é isso, guys. Muito obrigado a todos e até o próximo podcast. Um abraço, galera. É isso aí.